E agora aqui no Jornal da Rede Alesp a gente fala sobre aplicativos de mensagem e como fica a privacidade do usuário no WhatsApp com a nova política. Recentemente, o aplicativo WhatsApp atualizou sua política de privacidade e compartilhamento de dados. Isso gerou uma preocupação aos usuários que temem ter os dados vazados. Existe também a preocupação com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, que apesar de tão importante, ainda deixa dúvidas na população. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o advogado Luiz Augusto Durso. Ele é especialista em direitos cibernéticos. Bom dia, doutor Durso. Tudo bem com o senhor? Bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Júlia. Tudo bem? Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham. E eu falei agora na abertura da nossa entrevista, não é? As pessoas se assustaram com relação a essa nova política de privacidade do WhatsApp. Então, para quem tem a dúvida e não sabe qual foi a principal mudança, né, que aconteceu no compartilhamento de dados pelo aplicativo? É uma pergunta interessante e duas situações que chamaram a atenção e trouxeram essa sensação ruim no consumidor. A primeira, respondendo sua pergunta em relação à mudança, o que causa estranheza, o que causa bastante desconfiança, é que há uma previsão agora do compartilhamento das informações coletadas pelo aplicativo WhatsApp para todas as empresas do grupo Facebook. Só que o grupo Facebook é gigantesco. As grandes e maiores empresas desse grupo é o próprio Facebook, o Instagram, o WhatsApp e outras empresas. E nesse momento de diminuição de coleta de dados, nesse momento de uma nova lei, esperava-se que o WhatsApp tivesse uma atitude totalmente contrária, no sentido de diminuir a coleta e não aumentá-la. E a outra situação é como isso se deu, a forma com que isso se deu, que foi que o WhatsApp não conversou com seus usuários. Na verdade, houve uma comunicação no sentido de iremos atualizar a política de privacidade e compartilhamento de dados. Se você não concorda, vá para outro aplicativo. Essa forma com que o WhatsApp lidou com a situação de obrigar o usuário a trocar de aplicativo se não concordar, que causou essa insatisfação, principalmente de todos os usuários e dos órgãos de defesa do consumidor que estão reagindo. E justamente com a sua explicação, né? Ou você se adequa ou vai buscar outro aplicativo de mensagens, um tanto curto e grosso, né? Nesse sentido, né, doutor? Justamente essa alteração na política de privacidade de dados no sentido do WhatsApp, ela está adequada à Lei Geral de Proteção de Dados, porque tanto nós quanto o senhor ouviu nesse início de ano tantos vazamentos de dados, né? CPF e afins. Adequado ela está. Então, é difícil afirmar que o WhatsApp, com essa nova política, fere a LGPD, porque a lei é expressa no artigo 7º das formas de tratamento. E uma das formas que autoriza a empresa a coletar, a utilizar os dados e a enviar a outras empresas seria o usuário titular do dado autorizar. Por isso que eles estão sendo tão enfáticos nesse aceite do termo de uso. Porque se todo mundo, de fato, autorizar lá no termo de uso para ter esse compartilhamento, eles estão protegidos. O problema, de fato, é a forma. E aí sim você poderia analisar que essa forma de se conseguir o aceite nesse contrato de adesão, que você não pode discutir cláusula a cláusula, falando, poxa, essa coleta é indevida, não precisaria ter esse compartilhamento, aí sim que está se debatendo questões jurídicas, e a própria Defensoria Pública de São Paulo está reagindo, analisando essa situação, ingressando com medidas para derrubar essa forma de exigir o aceite, porque a lei obriga. Uma das formas de você tratar dado é a anuência. Então, a lei obriga esse aceite. O problema que estamos debatendo sobre o WhatsApp é qual a melhor maneira de se conseguir esse aceite, ou qual seria o mais justo? Seria o usuário, com plena ciência do que está acontecendo, a aceitar e não ser obrigado a aceitar. Então, essa situação que chama a atenção da forma do WhatsApp em conseguir e que está causando, então, uma migração gigantesca. Aplicativos concorrentes como o Telegram e Signal aumentaram em poucas semanas em milhões de usuários, porque a reação disso é quase um boicote. O problema é que eu falo,
atuando na área, que mesmo que tenha o boicote, o usuário não quer ter 3, 4 aplicativos de conversa. O WhatsApp é quase essencial hoje. Então, por ser tão importante para a sociedade e estar tão enraizado na cultura hoje do mundo digital, esperava-se uma atitude muito diferente desse aplicativo no momento histórico de diminuição de LGPD e, como você falou, de coleta de vazamento de dados. E justamente, doutor, o senhor falou uma questão muito primordial e essencial. Ninguém vive sem WhatsApp hoje em dia, né? Até quando o WhatsApp fica instável, afim, as pessoas ficam desesperadas porque não conseguem se comunicar, não é? Então, era preciso ter um outro olhar do próprio WhatsApp com quem usa, né? Com o usuário. E para quem tem dúvida ainda, tanto o WhatsApp, outros aplicativos, quais os dados que eles podem usar, quais os dados eles não podem compartilhar? Uma boa pergunta. Muita gente confunde falando, o WhatsApp tem acesso à sua conversa, o WhatsApp pode ver o que você fala. Isso tudo é fake news, tudo mentira. A informação ela é de fato criptografada. Então, quando você manda uma mensagem do seu WhatsApp para um conhecido, ela é criptografada no seu aplicativo e navega em toda a internet até o celular do destino, criptografado, e só lá no destino que ele é descriptografado e tem acesso. Vale dizer, a ferramenta não consegue ler, a própria empresa não consegue ler. Se tiver uma ordem judicial para acessar essa informação, não é possível. Não é possível criar o grampo, né, a famosa interceptação. Então, isso ainda permanece extremamente seguro. O que nós estamos debatendo aqui são outros dados coletados. Por exemplo, qual o sistema operacional do seu celular, quanto tempo você utiliza a ferramenta, qual o número que você mais conversa, porque eles sabem que você mandou uma mensagem para determinado número, não o conteúdo, mas sim que você passou horas e horas conversando com aquela pessoa. Essas informações paralelas, esses metadados que não são de fato a própria conversa, que estão sendo coletados e que vão transitar entre empresas e tem um valor comercial gigantesco. O WhatsApp, na Europa, nos Estados Unidos, já é uma ferramenta de envio de valores. No Brasil, a gente está regulamentando isso, foi proibido, agora está para ser liberado. Então, o WhatsApp também será uma ferramenta de pagamento, de transferência de valor como o Pix, para o pessoal entender. E imagina essas informações, imagina a importância do sigilo desses envios. Por isso, nós estamos debatendo hoje o termo de uso do WhatsApp, olhando, claro, o futuro de quantas informações transitarão nesse app. E nós estamos, não é, doutor, nesse mundo tecnológico em que muitos dados transitam, não é? O senhor é especialista em direitos cibernéticos. Agora, o quanto, não só o WhatsApp, mas vamos colocar na roda aí todos os aplicativos, não é? WhatsApp, Facebook, Instagram e afins. O quanto eles podem invadir a sua vida, porque todo mundo em casa, quem está assistindo a gente, já fez uma pesquisa no Google e quando foi lá no Facebook, o que tinha? Tinha lá tudo aquilo que você pesquisou aparecendo para você alguma opção de compra. Até que ponto essas empresas podem ter esses tipos de dados e fazer essa correlação com os aplicativos? E até que ponto eu, enquanto pessoa, posso ter os meus direitos assegurados? Esse cenário era um cenário de absoluto descontrole. Então, te respondendo, até setembro do ano passado, antes da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados, até que ponto poderia haver essa coleta e até que ponto a nossa privacidade era invadida, eu diria num ponto inimaginável, imensurável. A coleta por esses aplicativos é algo absurdo, no sentido de que até fala em palestra, aquilo que te conhece mais não são seus pais, não é sua esposa, não é seu marido. Aquilo que te conhece mais é o algoritmo dessas redes sociais. Sim. Porque eles sabem o dia que você acordou triste, que você ouve aquela música, eles sabem o deslocamento da sua casa até o trabalho, o caminho que você mais gosta, o restaurante que você mais pede nos apps, eles sabem tudo. E a coleta se tornou tão invasiva que hoje está sendo coletado por essas câmeras, por exemplo, essa que eu falo a vocês, a mudança da cor da minha pele no rosto ao ver um conteúdo e a alteração do meu batimento cardíaco com a utilização dos relógios smart, né, o smartwatch. Então, eles estão coletando quase tudo. E quando a gente está
informatizando as casas, colocando assistentes pessoais, smart TVs, a fechadura digital, é mais um dispositivo que está coletando mais dado, invadindo mais ainda a nossa privacidade. 80 mil câmeras de babá eletrônica foram invadidas no ano passado. Então são 80 mil câmeras que estão dentro do quarto dos nossos filhos Sim. que foram invadidos por criminosos. Então essa informatização gera esse risco de invasão de privacidade pelas ferramentas, pelas empresas e também por criminosos, porque não existe sistema 100% seguro. E aí, respondendo sua pergunta sobre proteção, por isso que a LGPD é tão importante, porque a lei é um anteparo, é uma maneira de diminuir essa coleta que antes acontecia dessa maneira ilimitada, imensurável, assustadora e que era enviados para todas as empresas que você possa imaginar e até vendido. Então a empresa fazia dinheiro vendendo a nossa privacidade, aquela informação íntima, privada. E hoje a LGPD vem para mudar isso, trazendo, por exemplo, questões de finalidade. O dado coletado para você subir num prédio só pode servir para isso. Você não vai poder, depois de uma semana, receber uma oferta de cartão de crédito. Então, a finalidade, questões de quais os dados coletados, questão de transparência. Então, a empresa tem que informar e punições. Então, nós temos até um novo órgão, que é o órgão Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está fiscalizando e poderá punir a partir de agosto deste ano, de 2021, aqueles que agirem de má fé, armazenarem não com segurança ou for empresa responsável por um vazamento. Então nós estamos num momento de alteração cultural e eu agradeço esta reportagem, essa pauta, para a gente usar isso como uma forma de educação digital e trazendo essa informação super importante do empoderamento para as pessoas saberem que seus dados têm valor, a privacidade é importante e que vocês tenham atenção na coleta. Cuidado onde você fornece sua biometria, cuidado onde você fornece a sua face. Hoje nós temos as questões do reconhecimento facial. Então, um novo momento na história do Brasil, com o empoderamento do usuário e uma mudança cultural que se inicia com a LGPD e a diminuição, se Deus quiser, dos dados dessas empresas, redes sociais, WhatsApp e todas elas. Porque, como você bem lembrou, Júlia, eles são um grupo de empresas. Então, mesmo que o WhatsApp não colete o que a gente fala, o Facebook e o Instagram complementam. O banco de dados é assustador. Agora, nós falamos, e o senhor também falou na sua resposta, doutor Luiz, sobre a questão dos crimes na internet. Né? Ouvimos muito, desde o início da pandemia, o crescimento desses crimes digitais, cibernéticos. A gente sabe que existe um submundo aí também no mundo da tecnologia e da internet, não é? Talvez na pandemia ficou mais em evidência, porque as pessoas estão mais em casa, transitando mais dados, não é, do que estariam em outro momento. Como, então, o senhor, que é presidente da Comissão Nacional de Crimes Cibernéticos também, qual é o olhar da justiça brasileira com relação aos crimes cibernéticos? A gente consegue efetivamente chegar em quem fez algum tipo de crime na internet ou ainda é muito difícil? O olhar é com muita preocupação. É o mesmo olhar de todos nós. Aquele olhar que todos temos, que a internet é maravilhosa, é um mundo que nos conectou, nos aproximou, nos trouxe oportunidades do home office, nos trouxe uma oportunidade de encararmos a pandemia. Imagina, Júlia, encarar e passar por essa pandemia como estamos passando, sem tecnologia, sem internet, nós estaríamos ficando louco, literalmente. Então, ela ajudou muito, não só no cenário do e-commerce, do home office, e mais também de comunicar e aproximar as pessoas distantes. Muita gente ficou distante dos pais e etc. E foi a tecnologia que propiciou esses encontros. O problema é que, da mesma forma em que há um lado positivo, há o ônus, como tudo na vida. E o ônus foi grave no sentido de, a partir do momento em que a gente maximizou o cenário virtual, os criminosos também foram para o home office, alguns. E aí, um aumento significativo, grande, mais de 400% de aumento de crimes virtuais durante a pandemia, porque os criminosos naturalmente migram para a internet. É mais fácil cometer o crime na internet. Você, como criminoso, sente aquela sensação de impunidade, que não será localizado, que nada vai acontecer. E a justiça, então, encara dessa forma com preocupação, porque nós estamos num momento de
adequação, aprimoramento, com uma nova divisão de crimes cibernéticos aqui no estado de São Paulo, com divisões e delegacias especializadas pelo Brasil inteiro, que estão começando a atuar, a trabalhar, e essas, aí sim, têm profissionais de alta especialidade que podem, de fato, presidir inquéritos policiais para encontrar esses criminosos. A Polícia Federal também está muito bem aparelhada, porque um dos crimes virtuais que mais acontecem no Brasil e no mundo é o crime relacionado à pedofilia, a crime com conteúdo sexual de crianças e adolescentes, e nós precisamos encontrar essas pessoas. Então, com essa evolução, tanto na questão da polícia judiciária, mas também nas questões legislativas, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, a Lei 13.718 de importunação sexual, outras leis, a Carolina Dickmann, todas as leis que trouxeram crimes específicos para o ambiente virtual, você verá que temos uma evolução no combate. E aí, respondendo sua pergunta, tudo na internet deixa rastro. Você, ao acessar um conteúdo, ao navegar na internet, tem o registro da sua conexão, do seu computador, os logs de IP. E o criminoso não é diferente, ele deixa esses rastros. Então, basta nós termos uma polícia especializada, uma boa investigação, que nós iremos encontrá-los sim. Isso já está acontecendo há alguns anos, com uma eficiência bem grande na repressão e no combate aos crimes na rede e os crimes cometidos pela internet. Perfeito. Doutor Luiz, para a gente encerrar a nossa entrevista, quem teve os seus dados vazados, descobriu que seus dados vazados foram expostos também, a quem deve recorrer? Excelente pergunta, Julie, porque nós tivemos em 2021 notícias assustadoras relacionadas a vazamentos. E aí nós tivemos um vazamento que foi o maior do mundo, histórico, um gigante de 220 milhões de usuários, que no Brasil nós temos próximo a 210 milhões de brasileiros. Então tinha até dado de gente que morreu nesse banco de dados. Quase todos os brasileiros foram afetados e prejudicados indiretamente por esse vazamento. A questão é o que fazer no dia seguinte, day after, do vazamento. A NPD traz obrigações para as empresas. Então, se ela descobrir que o vazamento se deu por ela, no seu banco de dados, ela é obrigada a informar o titular, nós usuários, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela precisa fazer isso de acordo com a NPD. E com relação ao que o usuário deve fazer, aí é importante, sim, ele acompanhar as informações de que houve vazamentos para saber que seu dado pode estar envolvido nesse incidente e reagir em eventual prejuízo. Então, lavrar o boletim de ocorrência, o próprio Banco Central colocou um site para você localizar se há uma conta em seu nome, criada em seu nome, que é o site Registrato. Essas medidas de busca na internet para saber se seu dado foi vazado é importante, até para você sempre alterar suas senhas, colocar sempre o seu sigilo e as suas informações pessoais em proteção. Então é importante acompanhar, e a forma de denunciar é no próprio PROCON, na própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ao Ministério Público, que são órgãos que atuam sempre em defesa do usuário e podem punir essas empresas e localizar criminosos pela polícia, claro, para puni-los também por esses vazamentos. Então, assim que deve agir o usuário. Perfeito, doutor Luiz Augusto Durso. Obrigada, pela sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp. Bom dia. Obrigado, muita saúde a todos e até a próxima. Até a próxima, doutor.